Hoje, dia 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Essa data foi criada em 1992 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre assuntos de deficiência e celebrar as conquistas da pessoa com deficiência. São muitos tabus ainda na sociedade sobre esse assunto, e por isso estamos aqui para falar sobre ele. A conversa é fundamental para nos tornarmos mais conscientes. Afinal, só no Brasil são mais de 46 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010. Por isso, no bate-papo de hoje, trouxemos o Patrick Souza, diretor de esporte do Instituto Incluir. Oi, Patrick, seja bem-vindo, tudo bom? Olá, time Catu, Bruno, é um prazer estar com vocês aqui hoje, um momento tão importante e necessário para o debate, o diálogo da nossa sociedade. É um prazer o Instituto Incluir estar aqui com vocês. Que bom, a gente está muito feliz também com a sua participação. E aí, só contando um pouquinho do Instituto, né? Você ainda vai falar bastante aqui com a gente, mas o Instituto é uma organização da sociedade civil de interesse público, com base no Rio de Janeiro e ações em várias cidades no Brasil e no mundo, que estimula a transformação social e promove relações interculturais através de parcerias com atores que discutem inclusão e pluralidade, com o intuito de contribuir para uma sociedade mais justa e humana. E nós temos o prazer e a alegria de sermos parceiros de um instituto que faz a diferença na vida de tantas pessoas. E o Patrick veio aqui para falar um pouco sobre a data de hoje, tirar diversas dúvidas, trazer muitas informações necessárias que muita gente se pergunta, fala, quer saber. Para começar até, eu vou já fazer uma pergunta que eu acho que muita gente se faz, ô Patrick, que a gente quer entender um pouco qual que é o termo correto que a gente usa, né? A gente pode falar que é uma pessoa especial, é uma pessoa portadora de deficiência. Como que tem uma melhor forma? Tem a forma correta? Como é que funciona isso? Ah, bacana, Bruna. Esse termo, acho que ele é o mais quente, assim, a gente já começa já aquecido no nosso bate-papo aqui, porque a gente vai poder contribuir, auxiliar diversas pessoas a acessarem esse material, né? Primeiramente, o que nós vamos adotar aqui e falar, não foi eu e você aqui nesse momento, nesse diálogo que nós criamos ou inventamos isso, né? Em primeiro lugar, foram as pessoas com deficiência que em algum dado momento da história tiveram voz e as suas vozes foram ouvidas e elas se posicionaram. Então, em primeiro lugar, a pessoa. É a terminologia mais correta que as pessoas com deficiência assim definiram que gostam de serem enquadradas, né? Elas querem que utilizem esse termo com elas, que é o termo pessoa com deficiência, ou abreviação que é PCD, né? Pessoa com deficiência. E por que esse termo, né? Primeiro porque a pessoa está na frente da deficiência, isso é importante a gente saber, né? Porque a gente não pode colocar como fator limitante uma característica que é inerente ao ser humano na frente do indivíduo. Então o indivíduo vem primeiro do que a deficiência. E por que a gente utiliza também essa terminologia deficiência? Porque nós não podemos negligenciar essa característica que é inerente. É como se eu falasse para você aqui, né? Muitas pessoas vão estar nos vendo, outras vão estar nos ouvindo, né? E eu quero até rebobinar um pouco aqui a fita, né? Esse nosso bate-papo, eu quero fazer a minha audiodescrição, que é um mecanismo de acessibilidade, né? Eu sou o Patrick de Souza Gonçalves, tenho a pele morena clara, tenho cabelos negros, utilizo barba, minha barba também é na cor preta e meu cabelo também. Estou com uma blusa branca, onde no peito eu tenho uma mandala multicores, estou de calça jeans e um tênis marrom. Então nós estamos num ambiente que tem 2 microfones, tem uma mesa e um ambiente diverso com câmeras, alguns símbolos em azul da Icatu e também com um pontinho verdinho acima. Então acabei um mecanismo simples, que foi a minha audiodescrição, e eu descrevi para as pessoas que vão estar acessando esse conteúdo que não tem a visão, para elas entenderem qual é o contexto de onde está vindo esse áudio. Pessoa com necessidade especial não é o termo correto. E o porquê, Patrick? Porque necessidades especiais todos nós temos. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Aí, ajustando o áudio e tudo mais. Poxa, você brincando aqui com a equipe,
que tem um tom de voz alto, eu também, pessoal regulando aqui, então a sua necessidade auditiva, ela é tranquila. Tem pessoas que têm um tom de voz menor, você falando às vezes vai parecer que está falando muito alto, então é uma necessidade especial. Tem pessoas que gostam de abraços, tem pessoas que não gostam, então são necessidades específicas. Então necessidade especial a gente não utiliza por conta disso, porque todos nós temos, e você não está conseguindo se referenciar a uma comunidade. Portador, tô com o telefone aqui na minha mão agora, então tô portando, tô com essa caneca linda aqui da Icatu, e aí eu tô portando essa caneca. Se eu quiser, eu deixo de portar a caneca. Então portar se define algo que eu estou portando e deixo de portar. A deficiência não, a pessoa não pode deixar a deficiência em casa ou deixar no trabalho. Então o portador também não é o termo mais correto. Então o termo mais correto, academicamente falando, segundo a Convenção Mundial que é dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, é pessoa com deficiência. A gente já começa aqui com um diálogo muito positivo da desconstrução de um padrão do paradigma da inclusão, que é um paradigma de quê? É um paradigma do referencial médico, tá? O referencial médico ele não deve ser abandonado, mas ele deve ser revisitado e nós devemos ter uma postura diferente, porque nem sempre a deficiência ela é uma doença. Isso causa muita dúvida também, né? Porque, por vezes, o que nós consideramos deficiência é uma característica do indivíduo. Vou dar um exemplo do autismo. O autismo não é uma doença, né? Então é diferente. E ele é considerado uma pessoa com deficiência. Olha que coisa complexa, porque acaba entrando todo mundo no mesmo pacote, considerando a deficiência algo anormal. E o que é normal? Aí você fala, uma pessoa normal e outra não normal. Mas espera aí, o que é ser uma pessoa normal? Quando eu considero que a pessoa tem uma característica que nós julgamos ser uma deficiência, ela não é normal, tá dizendo que ela não está certa. E é um conceito médico do defeituoso, do incompleto, do por fazer, do que falta alguma coisa ou da não competência. Então a deficiência ela ainda é utilizada muito como uma terminologia médica, mas hoje nós já entendemos, né, no âmbito acadêmico, científico e de posicionamento social, que a deficiência ela deve ser tratada como um aspecto que é um aspecto humano, psico e social. Então o que nós temos de mais recente hoje é você levar em consideração os fatores biopsicossociais para você entender esse indivíduo e não só a deficiência / doença, como geralmente nós atribuímos, e vem muito dos antigos, né? A gente vem passando isso de geração para geração, essa não formação, esse não letramento e acompanhamento do que nós estamos fazendo aqui hoje, trazendo conteúdo de qualidade. Acaba que nós, como sociedade, colocamos todo mundo no mesmo pacote. Então essa deficiência, ela entende-se como uma característica do ser humano e em alguns momentos essa deficiência ela vem por intermédio de uma doença, de uma patologia, que ela pode ser uma patologia adquirida, né, que você ao longo da vida, você, ninguém está livre disso, né, ou a pessoa que nós chamamos quando é congênita, né, a pessoa já nasceu com essa característica, que pode ser uma doença ou pode ser uma deficiência. Então essa terminologia a gente consegue abarcar tudo num parâmetro bem dividido. É entender o indivíduo biológico, é uma característica biológica, e entender qual é o contexto social desse indivíduo e qual é esse contexto e psicológico. Então, quando eu entendo esses três aspectos, eu consigo diferenciar bem se é uma doença ou se é uma deficiência. E existem inúmeras, né? A gente poderia ficar horas aqui falando e não chegaria a um senso comum. Então, o que a gente busca hoje em dia? É tirar um pouco essa visão medicalizada de que a deficiência é uma doença e não é, né? Muitas das vezes ela não é, que seria até a classificação internacional da doença, que é o CID, né? Geralmente você tem um CID para receber um benefício social e você utilizar uma terminologia mais correta, que é o CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que respeita o indivíduo. Então, você tem uma característica, mas o que você ainda pode fazer com o que ainda lhe resta? Eu não tenho um membro. Tudo bem, você não tem um membro, mas com um pedaço de membro que ainda tem, né, com o coto, o que você ainda consegue fazer, né? Então você respeita o indivíduo, você não incapacita, né? Não dá pra fazer mais nada. Não, dá sim. Né? Então você sempre tem que incluir, capacitar. Exatamente, fazer com que ele esteja inserido dentro de um contexto e com aquilo que ele tem, nós vamos tirar o melhor, né? De um limão uma limonada, o que dá pra se fazer com o que você tem, o que você dá pra desenvolver de habilidade. Então é mudar um pouquinho o nosso drive, né? A nossa visão, o nosso mindset de não enxergar o que falta, né? Porque é uma característica muito comum do ser humano o viés da negatividade. A neurociência explica muito bem isso.
que a gente tem muito mais facilidade em se apegar ao negativo. Por isso ser positivo é difícil. Ah, você tá sorrindo na segunda-feira. Por que você tá sorrindo aqui numa segunda-feira e tudo mais? Não, porque você precisa. É difícil ser positivo. Então, quando eu olho pro indivíduo, automaticamente eu sou levado a pensar na falta. Então, caramba, mas aquele cara não deve viver. Como assim não deve viver? Só porque ele não tem um braço, ele não vive? Então, o que ainda dá pra fazer com o que ainda tem, né? A gente tem um pouco a sensação de coitado daquela pessoa, Exatamente. com dó, né? Um sentimento de tadinho. E tem uma vida como todos nós, né? E aí ele consegue, ele aprende a talvez ter outras capacidades que outras pessoas não têm, tão aguçadas, enfim. O autismo está considerado dentro dessa deficiência? E quais são os tipos de deficiência que existem, que são contabilizados, por exemplo, segundo o IBGE? Primeiro que existem graus, né? E esses graus são completamente distintos. Existe a pessoa autista, né? Que tem um grau de funcionabilidade muito bom e às vezes até acima da média de altas habilidades, né? E tem aquelas pessoas, os autistas, que não vão conseguir realmente nem às vezes verbalizar, não são oralizados, se automutilam. Então há um distanciamento muito grande entre essas pessoas. No que tange aos tipos de deficiência, a gente tentaria colocar as deficiências físico-motoras, né? Um grupo de deficiências físico-motoras. Um exemplo muito bom também aqui é a paralisia cerebral, né? A pessoa às vezes pensa que a paralisia cerebral é uma pessoa que tem algum déficit cognitivo e por vezes não tem. Às vezes sim, às vezes não. Porque geralmente a paralisia cerebral acomete uma área do nosso cérebro, né? Que compromete a nossa área motora. Então, a paralisia foi no cérebro, mas todo movimento ele é neuromotor, né? A gente primeiro pensa antes de mexer os nossos membros, e aí a pessoa fica com dificuldade, às vezes na fala, às vezes ela fica com dificuldade na locomoção, ela tem um braço mais rígido que o outro, enfim. Mas não necessariamente significa que, aquela história que a gente estava falando no início, a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, você olha uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, você nem sabe que é paralisia cerebral, mas você vê, ela tem o bracinho ali encolhido, a perninha e tudo mais. E aí você associa que o cognitivo dela não é preservado. Aí você infantiliza o teu diálogo. Aí você fala no diminutivo, bom diazinho, tudo benzinho. Não, você está conversando com uma pessoa, com um adulto, né? Você não precisa fazer esse papel. Ou quando não, eu vou conversar com alguém, né? Falando da pessoa, mas eu coloco ela na terceira pessoa. Então imagina que tem uma colega sua, um colega seu do seu lado. Eu tô falando da Bruna, a Bruna está presente no ambiente. Mas você não se dirige a ela, eu não né? me dirijo a ela, tô falando com a mãe da Bruna, ou o tutor da Bruna naquele momento, né? É como se aquela pessoa não existisse. Exatamente. É como se não, olha, eu tô te vendo, mas você não vai conseguir me entender, ou a gente não vai conseguir. E aí é um ponto que, assim, a gente tem que sempre incluir isso, porque a pessoa tá ali, tá presente, tá entendendo, tá ouvindo, consegue conversar. O que te remete a essa luta? Acho que você que tá presente diariamente, inclusive com as pessoas com deficiência, o que essa luta e essa data de hoje representa? É uma data muito significativa, né, Bruna? Até porque é uma data mundial também. Diversas entidades civis e públicas, né, parceiros do setor privado e público, se mobilizam para justamente se debruçar um pouco mais profundamente sobre a temática, né? Analisando a sociedade como um todo, como evolução mesmo lá do início da espécie, nós estamos melhores sim do que antes, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas hoje o mundo está mais violento. Não, peraí, que mundo você está se referindo? O mundo hoje está menos violento. Nós vivíamos numa época, alguns centenas de milhares de anos atrás, onde você não poderia contemplar nada, porque as pessoas que contemplavam eram comidas por leões, eram comidas por animais 5, 6 vezes maiores do que o nosso porte de hoje. Trazendo para as pessoas com deficiência, nós analisamos esses momentos históricos, né, que nós chamamos de exclusão, segregação, integração e inclusão. São 4 momentos que marcam essa história. Eu também trago na perspectiva, né, crítico-positiva, no sentido que nós estamos melhores, né? Se você pensar bem, há pouco tempo atrás, né, as pessoas que nasciam
abre um parêntese gigante, defeituosas, né? Porque quando você bota a palavra defeituosa é porque você está comparando com alguém que é normal. Mas ela é integralmente do jeito que ela deveria ser. Não tem como ela ser diferente. Ah, você não tem um braço. Não, mano, não tem como, não foi opção. Não é uma opção. Nasci assim como você nasceu assim, eu também nasci Exato. assim. Assim como você tem os seus olhos, a sua cor de pele, como se eu falasse, Bruna, também. nossa, os seus olhos, cara, tá errado. É você, cara, o que eu fiz de errado pra ter esse olho? Exato. É isso, né? As pessoas eram mortas, né? As pessoas eram queimadas porque nasceu um filho defeituoso. E hoje, isso teoricamente não acontece mais, né? Então existem leis bem rígidas para isso, né? Existem leis públicas, né, que fazem as empresas cumprirem com cotas, ou seja, então quando você analisa o todo, nós estamos muito melhores que nós estávamos, mas é um ideal, é quase que eu brinco, né, a inclusão é quase que um ideal utópico, né, você vê o sol, você tá na praia, um pôr do sol bacana, imagina agora comigo, você tá na beira da praia, né, a praia que você mais gosta aí do seu local, né, porque você nem tem praia onde você está, mas imagina uma praia, né. E aí você tá vendo o sol, né? Você consegue ver o sol, né? Você consegue ver o sol, tá lá bonito, mas você não vai conseguir alcançar o sol. É quase que a inclusão fosse um ideal utópico da sociedade. Mas para incluir, são tantos aspectos, quando você utiliza a palavra inclusão, é quase que você precisa fazer a sua parte, ter um norte, né, que é um azimuth, né, ter um orientador que é o sol, é para lá. É para essa sociedade que nós estamos caminhando, que é uma sociedade mais inclusiva. Então, uma sociedade melhor hoje, estamos melhores. Precisamos melhorar muito, nós queremos alcançar o sol. Mas a evolução é constante, né? A evolução é constante, então... e o diálogo, o debate em todos os setores vai fazer com que esse tema seja cada vez mais suave, mais comum. Então, a gente acessar esses universos e pulverizar isso nas mídias é importante, sim. E por isso que existem esses dias que são marcos, né? Com certeza. Para justamente as pessoas param o dia, param a semana, param aqui a empresa, né? Catu tá parando aqui tudo para se sensibilizar, fazer programação interna e externa, porque é importante sim, para nós e para todos, né? É importante conscientizar, falar sobre, debater. Apesar da gente já ter evoluído, a gente precisa crescer cada vez mais, e esse debate, essa conversa, é extremamente importante, porque tem gente que quer saber, mas não sabe como. Tem gente que quer melhorar, e aí para melhorar ela precisa ouvir, precisa conversar, precisa saber sobre a realidade. E aí até sobre esse ponto de inclusão que você está trazendo, como que você enxerga, por exemplo, nas escolas, nas empresas? As empresas a gente até vê muitas vagas para pessoas com deficiência, que, enfim, isso já ajuda a incluir, mas acho que se a gente for um pouquinho para trás, antes de empresa, colocar na escola, talvez faculdade, como que você enxerga isso? Você vê que tá melhorando? Nós estamos muito bem, né, caminhando, mas nós precisamos de mais, nós queremos mais, porque nós entendemos que essa comunidade, ela precisa ser melhor representada. Um exemplo, hoje ainda se constrói ambientes, né, apartamentos, construções, dar um exemplo aqui, com uma porta que não passa uma cadeira de rodas, né? Então, essa acessibilidade arquitetônica, ao meu ver, em 2021, já devia ser uma cadeira letiva em todas as ciências exatas lá, engenharia e tudo mais, arquitetura, para que uma porta de 80, um exemplo, passa eu, passa você, passa uma cadeira de rodas, passa um idoso, passa uma gestante. Ou seja, passa todo mundo. É bom pra todo mundo, né? É bom pra todo mundo. Não exclui ninguém. E eu tava debatendo em um outro momento também, numa outra oportunidade, falando o quanto a gente direciona a inclusão somente pro segmento das pessoas com deficiência. Porque todos nós, eu, você, Bruna, nós vamos precisar de algum mecanismo de acessibilidade. Por quê? Nós vamos ficar idosos e você vai ter perda de funcionalidade, de autonomia, de força, não tem como. Natural da vida. É natural, né? Você envelhece, vai ficando murchinho e vai embora. E aí você vai precisar de uma barra no seu banheiro, você vai precisar rever a altura do seu vaso sanitário, você vai precisar de uma barra também no chuveiro, se você escorregar, que a questão do labirinto já não é mais a mesma, que o labirinto qual é o tripé do equilíbrio, né? É a questão da visão, a audição e a questão do mexer, que compõe o labirinto. Então você já não vai estar com esse vigor todo igual você está na sua juventude. E a calçada é um exemplo, né?
a calçada esburacada. Eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, ela anda muito de carrinho, né? Na rua para ficar mais rápido. E aí, uma calçada plana não é bom pro cadeirante, é bom pra sociedade, porque o idoso não precisa levantar o pé. A mamãe, o papai vai passear com o neném, ele consegue passar com o carrinho. Uma rampa num shopping, um exemplo, não é bom. A gente tem que rever isso, esse discurso. Não é bom só pro cadeirante, porque pro idoso é mais difícil subir uma escada. E a rampa é mais fácil, porque tem uma inclinação correta, segundo a BNT, que determina o quanto vai ter de angulação para não ficar uma rampa que a gente chama que não é uma rampa, é uma pista de skate. É quase um esforço gigante para... E o cadeirante descendo é quase que uma queda livre, né? Havia quase uma montanha-russa. Então existe uma regra para isso, né? Que a BNT tá bem aí regulamentada. Então a gente precisa repensar que assim, a inclusão é bom para as pessoas com deficiência. Não, precisamos rever esse conceito. A inclusão é bom para todos e todas. Todo mundo vai ser beneficiado. E é uma empatia, né? E se a gente acha que seria só para essas pessoas, é um mundo que parece distante. Não faz parte. Eles vão ser beneficiados, então eu vou deixar pra lá. Quando a gente tenta se colocar nesse universo, como você deu o exemplo do carrinho de bebê de andar na calçada, é a mesma coisa do carrinho de bebê para você entrar em casa, talvez. A porta maior, você consegue entrar com o carrinho, sair com o carrinho. Então, se a gente começar a olhar como igualdade, né? Não sou diferente ou aquela pessoa com defeito, a pessoa com deficiência é igual para todo mundo e é esse o pensamento, né? Que justamente a gente tem que ter. E é a empatia. Sempre a gente ter a empatia de entender e querer melhorar cada vez mais nisso. Educação especial e a educação inclusiva. Qual que é a diferença delas? São coisas diferentes, são educações diferentes. O que significa isso? Esses tipos de educação são para pessoas com deficiência, como só para pessoa com deficiência? Como é que é? Bacana. Essa terminologia as pessoas às vezes confundem muito, né? E até bem pouco tempo a gente teve um posicionamento em termos de leis e tudo mais. Quase que a gente teve um retrocesso aí, querendo que se estabelecesse novamente a educação especial. A educação especial, em suma, né, ela visa atender, né, a necessidade específica daquele indivíduo, né, onde o momento histórico era necessário que essas pessoas com deficiência estivessem dentro de um mesmo ambiente. Então, considera-se que no momento que nós estamos em 2021, a educação especial como mecanismo de política pública nacional de educação não é mais benéfica para a sociedade. Por quê? A nossa sociedade ela é diversa, né? Então essa pluralidade ela faz parte do ser humano. Então se você coloca as pessoas com deficiência num lugar específico, só elas convivendo com elas mesmas, e depois, em que momento que ela vai vir para a sociedade? Há um choque. Há um choque para a sociedade que acha que essas pessoas não existem, né? E há um choque para pessoas com deficiência na tratativa, porque elas não vão ter todos aqueles recursos e que uma escola com necessidades especiais vão ter. Então daí que nasce a política da educação inclusiva no Brasil. Essa política de educação inclusiva, ela visa aonde a escola, que é a nossa segunda sociedade, né? A primeira sociedade que nós convivemos é a nossa família. A segunda sociedade, teoricamente, é a escola. Então, essa sociedade ela esteja preparada para todos e todas, coisa que a gente não encontra numa realidade. Então, uma escola inclusiva é onde todos os indivíduos, respeitando as suas características individuais, e aí nós temos profissionais, né, capacitados para fazer esse apoio de educação especial, o E, né? Que justamente dão auxílio para essa característica que o indivíduo tem, mas que ele esteja numa classe regular e com um profissional de apoio. Seria a educação inclusiva, onde na sua elaboração eu já estou pensando em grupos heterogêneos, porque não existem grupos homogêneos. Todos nós somos diferentes. Em si, a educação inclusiva é o pensamento inicial de toda educação, porque você está numa sala de aula, ninguém aprende no mesmo tempo, ninguém aprende da mesma forma, ninguém aprende do mesmo jeito, ninguém aprende no mesmo tempo. Dado essa perspectiva, nós repensamos que a educação inclusiva é o fator primordial para uma educação equânime e assertiva. Porque eu tenho que pensar numa aula onde diversas fontes de estímulo, eu como emissor,
dessa comunicação, eu posso atingir diversas pessoas. Tem pessoas, como a gente conversou aqui no início, são mais visuais, então eu coloco mais imagens na minha aula. Tem pessoas que são mais auditivas, então eu vou falar um pouco mais. Tem pessoas que precisam que você explique detalhadamente o processo, estão focadas mais nos processos. E tem pessoas que querem logo pro final, né? Querem saber qual é o resultado. O que você quer saber com essa questão? O que você quer saber? Então, já nessa perspectiva da montagem da minha aula como professor, eu já penso na inclusão. Porque eu estou pensando que eu vou ter uma plateia diversa. Então, aqui nós estamos conversando. Teoricamente, a fonte de comunicação nossa aqui vai ser visual e auditiva. Então, esse público vai ser melhor atendido. Então, de que forma eu consigo ser mais inclusivo com essa comunicação que eu estou emitindo? Então, seria essa divisão. Educação inclusiva é onde eu já estou, na sua elaboração, no seu programa, eu estou pensando em todos e todas, como deveria ser. E educação especial, eu estou adaptando os mecanismos de acessibilidade para respeitar aquela característica. Hoje, 2021, nós temos a política, já há algum tempo, né, a Política Nacional de Educação Inclusiva, que ela foi estabelecida justamente porque esse debate já não cabe mais de você ter um lugar separado só para pessoas iguais à característica da Bruna. Não, todo mundo tem que estar junto, porque isso é a sociedade, é o mundo, né, real. E aí eu tava até lembrando que, enfim, né, durante a pandemia, uma coisa que me chamou a atenção, tiveram muitos shows, né, online, os artistas fazendo os eventos dentro de casa. Pra mim não era comum, e eu comecei a ver muito nesses shows, nesses eventos, que sempre tinha uma pessoa ali fazendo os sinais, né, fazendo as libras. Que não era comum a gente ver isso na TV, a não ser em casos muito específicos, quando a gente via alguma coisa, o presidente falando, alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho que fez muita gente ter um contato com um mundo que era muito distante e que a gente falou, poxa, que legal, né? Isso tá sendo inserido no nosso dia a dia. Eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, pelo menos o meu ponto, falando um pouco a minha visão pessoal, né? Eu tive contato que não era algo que era tão presente na minha vida. Eu achei isso bem positivo. Isso foi muito bacana, né? Primeiro, como você referenciou, né, que inicialmente os números, né, mais de 20% da população brasileira, o último censo do IBGE em 2010, 2020 esse censo ainda, a gente não tem esses números por conta até da pandemia que nós estamos vivendo ainda, e é muito interessante, né, porque começou-se a identificar já há algum tempo em alguns artigos e tudo mais, porque essa ressignificação da pessoa com deficiência, né, nicho de mercado. Porque começou a se identificar que essas pessoas também têm potencial de consumo. Uma vez que essas pessoas têm potencial de consumo, elas se tornam um nicho de abordagem do marketing que é fantástico. Essas pessoas têm dinheiro. Muitas delas, né? Esse paralelo também não tem como nós desvincularmos, porque a questão da deficiência ela é de extrema vulnerabilidade, porque ela justamente, em números acadêmicos e científicos, ela abarca pessoas de menor poder aquisitivo, mas nós temos pessoas com deficiência que têm poderes aquisitivos significativos. E entendendo isso, a indústria do marketing, do dinheiro, do capitalismo, do movimento, começou a perceber, até por um posicionamento para quem ou com quem você está se comunicando. Até que ponto o que você diz que é maravilhoso que você está fazendo é maravilhoso assim, porque 46 milhões de pessoas não estão conseguindo assistir. Ou seja, alguns milhões de pessoas... Você não está conversando. Você não está conversando, né? Peraí, não estou conversando com eles. Por quê? Só porque eu não botei uma libra de coisa teoricamente simples, né? Tem uma tecnologia por trás, mas isso, tá? Então eu vou conversar com um percentual maior, ou seja, eu aumento esse range aí de alcance para que a minha marca tenha mais impacto com mais pessoas, né? Falando de business. Então começou a se identificar que essas pessoas também, como potencial de mercado, elas também consomem. Você pode ter visto também, né? Esse mercado que se tornou também da adaptação dos carros, dos automóveis. Que é um mercado que não é barato você adaptar um automóvel. E aí, hoje em dia, existem segmentos de conversa com nichos de clientes, que é uma abordagem específica para você, porque quem é pessoa com deficiência, né? Ela tem um desconto do IPI, então ela pode comprar o automóvel com valor diferenciado. Então, existem linhas de financiamento diferenciadas. Então, pera aí, essas pessoas querem andar de carro. Se elas querem andar de carro, na minha montadora eu vou montar um time que converse só com elas, porque ela não pode ser de qualquer pessoa. É um público diferenciado. Então, hoje em dia,
Tem muito mais carros adaptados, então existem linhas que você pode comprar o carro com um valor menor, né, do que seria, porque deduz o imposto. Então tudo isso começa a impulsionar. Por quê? Porque os setores começaram a se unir e falar sobre o assunto. E aí a sociedade começa a enxergar como potencial. Como bem você falou, anteriormente a gente só via esses mecanismos de acessibilidade à televisão, que seria o closed caption, né, que é a legenda, ou seria também a Libras, ou seria a audiodescrição em veículos oficiais, até porque eles são obrigados pela Constituição a acessibilizarem, né? A mídia comum, ela tem um livre aí de fazer o que ela bem entende, acaba não tendo esse posicionamento social, né? E bacana que, juntando a questão do business, negócios, dinheiro também envolvido, há também uma causa social que, de certa forma, acessibiliza para que aquela comunidade consiga acessar o teu conteúdo. Exato, né? Se inserir. E a gente volta pro ponto do início. É bom para todo mundo. Para todo mundo. Não é bom só para pessoa que agora tá fazendo parte, é bom para empresa, é bom para os setores, é bom, acaba sempre sendo bom para todo mundo. E aí você até falou aí do carro, por exemplo, de adaptação. E a gente fala muito a palavra de acessibilidade, né? E aí, o que seria essa acessibilidade? A gente usa para todos os pessoas com deficiência, para ser acessível, e aí, por exemplo, vou em restaurante, tem que ter a rampa, tem que ter o banheiro onde a pessoa possa acessar para não subir escada. O que é a acessibilidade? A gente pode dividir a acessibilidade aqui, a palavra, né, acessibilidade, em dois vieses aqui. Acessibilidade atitudinal, né? E acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica, ela está muito bem amparada numa NBR, né, num padrão de qualidade, que é um padrão, quase que um gabarito para você construir um prédio, né? Se as pessoas seguem isso ou não na hora da construção, nós temos os órgãos, né, e os setores fiscalizadores que regulamentam isso, que é a prefeitura, os órgãos que vão lá, multam, autuam o local por não ter acessibilidade, porque a norma está muito bem descrita. Mas nós sabemos muito bem que, por falta de vontade e interesse em alguns segmentos, há essa, como é que eu vou dizer, essa burlação da norma. Porque a norma diz, né, vamos dar um exemplo, né, de uma construção de um prédio, que precisa, dependendo do número de apartamentos que vai ter naquele prédio, você precisa ter um percentual de acessibilidade. Aí o percentual, às vezes, é ter um apartamento acessível. E a construtora vai lá e faz um apartamento acessível. E deixa no primeiro andar ou no quarto andar. Ou seja, eu sou pessoa com deficiência, eu tenho condições financeiras, quero comprar para um apartamento, sei lá, de X, Y, R$1 milhão. Eu não posso comprar a cobertura. Porque a cobertura não é adaptada, ela não é acessível. Ela não tem porta de 80, ela não tem um banheiro mais largo, ela não tem um banheiro maior, porque para rodar a cadeira ali dentro precisa de um espaço maior para entrar e sair, a altura de nivelamento de parede, a altura de pia, de tudo. Não tem. Se não tem, eu tenho que ficar o quê? Com o primeiro andar. Ou seja, então a lei determina, aí cumpre-se a luz fria. Daí uma palavra que você falou que é muito bacana, né, que é a empatia. A empatia, ela é o start, né? Ela não muda muita coisa não, mas ela é o start de convencimento interno até de uma empresa para você se sensibilizar com a causa. Depois você monta um plano de ação para que aquilo seja uma atitude, né? Então, em termos de acessibilidade arquitetônica, a gente não tem muito o que fazer. Porque quando a gente fala de arquitetura, é tudo muito viés, muito financeiro e muito caro. Imagina, você construir um prédio, o prédio não tem acessibilidade, você vai mandar destruir o prédio e construir outro? Não, a gente faz o que é possível em cima da atitude. E é por isso que a nossa conversa do Instituto é muito com o setor privado e o público, justamente mostrando que é possível você ter uma acessibilidade atitudinal quando a acessibilidade arquitetônica não está à altura da lei, né? Que é uma atitude acessível. A atitude acessível, ela se dá porque empresas são pessoas, colégios são pessoas, tudo são pessoas, né? Se nós tivéssemos que resumir, já parafraseando o sábio Abílio Diniz, né? Que é dentro de empresas, o que é? São pessoas e processos, né? Então você coloca a pessoa certa e você alinha o processo. Se não tiver a pessoa certa e o processo está certo, você troca a pessoa. A pessoa está certa e não está dando resultado, é o processo que não está andando. Então pessoas e processos. Então pessoas precisam de pessoas. Por isso que a atitude ela é muito mais positiva. Vamos deixar de lado a arquitetura? Não. Mas o que dá para fazer da melhor forma que nós podemos fazer com aquilo que temos, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, né? O nosso filósofo contemporâneo.
Então, a gente entra no viés que a gente gosta de debater muito, que é a acessibilidade atitudinal, né? Que é como eu posso ter uma atitude inclusiva. Como eu posso ter uma atitude acessível, né? Primeiro é a empatia, né? É através do debate, do diálogo, onde eu trago para o time, né? Para o meu squad, eu trago para a equipe, né? Eu trago esse tema, eu monto campanhas, porque a pessoa começa a entender que essas pessoas existem. Exato. Porque às vezes elas estão realmente, negligenciadas ainda, elas estão à margem da sociedade, né? Então quando eu trago isso para dentro do time, com oficinas, nós fazemos isso muito, né? Nós vamos nas empresas e montamos oficinas sensoriais. Imagina, não sei se já foi com você, já sentou numa cadeira de rodas? Nunca, olha só que bacana, né? Então imagina que numa oficina você vai ter a oportunidade de saber na pele como é tocar uma cadeira de rodas. E aí você muda a tua visão. E se eu pegar e falar pra você, Bruna, aqui onde nós estamos hoje, você pegar a cadeira de roda, vai almoçar e volta com ela. Vai ser horrível. É desesperador, né? Desesperador. Quando eu paro pra pensar de imagina que a pessoa passa por isso todo dia. E aí quando você fica só um pouquinho, imagina você vendada. Bruna, você trabalha aqui há tantos anos, você conhece muito bem o seu escritório, a sua mesa, a sua equipe, beleza. Eu vou te colocar vendada aqui e vamos trabalhar hoje vendada. Não o dia todo, senão você pira. Trabalha alguns minutos. Cadê o seu telefone? Não sei. Não, ele tava aqui na sua frente agora. Acha o telefone. Não tô achando, Patrick. Amarra o seu cadastro. Não sei amarrar. Só tirei sua visão. Né? Coisa simples, né? Então a gente muda a atitude, que a partir daí você identifica que a falta que faz aquilo ali e como você pode tornar a vida dessa pessoa melhor. Aí você vai e muda a atitude, que não é tão absurdo assim. Você coloca um braille no elevador, né? Que a pessoa pode ter o tátil ali e saber qual é o andar dela. Você coloca um piso tátil na empresa, você treina o teu time a reconhecer a postura corporal daquela pessoa ali que ela tem alguma dificuldade e você vai se aproximar, vai se identificar, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que eu posso te ajudar? A pessoa chegou de cadeira, eu jamais toco na cadeira dela sem a permissão, que é um membro dela. Alguém chega pra você, chegamos aqui hoje, estamos na pandemia, né, cotovelo, mãozinha, mas em outros tempos a gente fazia o quê? Daria um abraço. Rio de Janeiro, onde nós estamos, tem 2 beijinhos, né? São Paulo é um beijinho, nossa, vou em São Paulo, cara, é 1, 2, 3, né? A gente é mais caloroso do que eles, né? Então na cadeira de rodas a gente não pega na pessoa, não toca nela, não toca na cadeira sem pedir a permissão. Um bom dia, uma boa tarde não faz mal a ninguém, né? A primeira coisa. Você está precisando de alguma ajuda? Como eu posso te ajudar? Porque a pessoa, do que nós estamos falando, ela convive 24 horas com aquela situação, com aquela característica. Ela vai saber direcionar. Ah, a pessoa vai sair da cadeira. Como é que eu ajudo? Pergunta. Porque às vezes, como a gente não tem um convívio tão constante, a sociedade ainda, né, não tem um convívio tão constante com pessoas com deficiência, às vezes a gente acha que tá fazendo o melhor, mas que na verdade não é o melhor. Então, esse exemplo que você deu da cadeira, pelo menos pra mim pessoalmente, é muito claro, porque o meu primeiro intuito seria ir lá pra poder ajudar. Eu tô ajudando mas a gente pessoa, pediu ajuda. Exatamente. Então, assim, eu não preciso, eu sou independente, eu não preciso que ninguém me leve, né, faça isso por mim. Então, isso tudo a gente só consegue entender, conhecer, saber através de debates, como eu tô aprendendo muito com você aqui hoje, através de convivências, através de experimentos, seja dentro de escolas, faculdades, seja dentro de empresas. Por isso que é tão necessário e tão importante essa inclusão e essas conversas. E aí até trazendo um pouco mais pra gente falar até do Instituto, incluir, entender, ouvir o que vocês fazem. Acho que vale você contar aí, né? Porque a gente, a Icatu apoia, né, vocês e é uma felicidade, é um prazer imenso, porque é um retorno muito positivo. E aí, gostaria que você falei aqui no início um pouquinho, mas melhor do que eu é você falando, contando um pouquinho do Instituto Incluir e o que vocês fazem mesmo. Ah, bacana. Mas até aproveitando esse outro parágrafo que você está falando, trazer um outro exemplo bem didático aqui, engraçado até, né? A gente falou da cadeira de rodas, antes de falar do Instituto, falar um exemplo. Você vê uma pessoa com deficiência visual, né? Ela tá ali com a bengalinha dela ali, e você identifica que ela não enxerga. Ela está esperando em algum lugar para atravessar. Está na faixa de pedestre esperando um sinal fechar para ela atravessar. Ok, o sinal fechou. Você, repleto de inúmeras boas vontades, né? E você pega a pessoa pelo braço e atravessa ela. Primeiro você não deu um bom dia, você não deu uma boa tarde, você não pediu e não perguntou se ela estava precisando da sua ajuda. Ok. Você dentro da sua cabeça aí, você está ajudando, né? A pessoa queria atravessar.
Chega do outro lado, a pessoa, caramba, cara, me solta, pô, eu não queria atravessar não, cara, não te pedi nada, você, dentro da sua ideia. Poxa, tô ajudando, a pessoa precisa de mim, é um cego, ainda é mal educado, cara, essas pessoas são demais, né? Volta e rebobina. Isso. Essa pessoa estava ali, esperando o crush dela, que ela marcou na banca de jornal, em frente ao sinal, e você colocou lá do outro lado. O crush veio, não identificou essa pessoa e foi embora. Você empatou, você atrapalhou demais. E primeiro que você não deu um bom dia, você não deu uma boa tarde. Não perguntou, não sabia. Não perguntou. Ia ser uma história real de um parceiro nosso. Ele é até o nosso embaixador, né? Que é o Marcos Lima. Ele é cego, né? Formado em comunicação pela UERJ. Que legal. Foi um dos primeiros a entrar no colégio militar com licença visual. Ele é fantástico, ele, né? O Marcos Lima, grande abraço. Ele ouviu em algum momento essa história. Essa história é dele, né? E é justamente isso. A gente fica nesse ideal por falta de conhecimento. Quando você entende a característica, como se portar, o que fazer, como perguntar, como abordar, né? Aonde fazer, qual é o timing correto, as coisas mudam de perspectiva. A pergunta, eu acho que o início de tudo é pergunta, né? Oi, bom dia. Tá precisando de algo, quer alguma ajuda? Eu acho que já é uma primeira quebra pra você entender. Talvez a pessoa vai te responder falando, não precisa. Tô aqui esperando. Tô aqui esperando, ou não precisa. E você fala, nossa, a pessoa realmente então é independente. Ela não precisa de uma ajuda, ela tem uma vida própria e que ela consegue seguir. E aí você fala, poxa, eu que tô inferiorizando, eu que tô querendo achar que a pessoa não consegue fazer algo. Então isso é muito positivo. E são situações que a gente encontra no dia a dia, no dia a dia, né? são Então, situações funcionais. Que todo mundo já se viu em algum momento. E ficou em saia justa, né? O que eu faço, né? Visual, com cadeira de rodas. Inclusive, quando a gente vai pensar em cadeira de rodas, a gente fala, bom, qualquer um pode ter um acidente, né? Qualquer um pode ficar na cadeira de rodas, qualquer um. Então, às vezes a gente se colocando nesse lugar, nessa posição, a gente às vezes tenta entender um pouco mais, né? Então, acho que é muito importante trazer essas situações do dia a dia, que faz a gente pensar e repensar algumas coisas, né? Algumas coisas, perfeito. E essa situação toda de perguntar, né? Agora eu vou falar do Instituto. É uma palavra que é muito escassa, né, na nossa sociedade, né? Nesse mundo contemporâneo, que é a humildade. Porque quando você pergunta, não tem outra palavra que define melhor a pergunta, o ato de perguntar, né, o questionamento, do que a humildade. Então, em tempos modernos, em tempos tão líquidos, né, no sentido de aprofundamento, né, hoje em dia todo mundo sabe muito sobre muita coisa, mas profundamente sobre algo você encontra poucas pessoas, né? A internet, ela teve essa capacidade de disseminar o conhecimento. Por um lado é bom, mas as pessoas estão muito rasas e não querem reconhecer e ser humildes. Então por isso que é difícil, né? Porque se você não quer parar para perguntar se a pessoa precisa de ajuda, primeiro que você não quer, você diz que não tem tempo nunca, né? Você nunca tem tempo para nada. Então eu tô te ajudando, mas não quero te perguntar se você quer, porque eu vou me rebaixar, né? É a questão é a falta de humildade, né? E o Instituto, né? Você definiu muito bem o Instituto, mas nós trabalhamos sim com pessoas com deficiência. O nosso foco é a diversidade humana, sobretudo com foco nas pessoas com deficiência. Nós temos ações no esporte, na educação e na cultura. Então nós utilizamos esse diálogo entre o setor público e privado, né, fomentando justamente uma sociedade mais equânime, né? Então o que o Instituto Social trabalha hoje? Equidade social, né? Todos os nossos projetos, independente da via de cultura, via de educação, via de esporte, ele busca justamente uma equidade social, que é diferente de igualdade social. A igualdade, né? Nós estamos aqui agora, quem está assistindo, estamos com essa caneca linda da Icatu aqui. Esse instrumento é um instrumento de igualdade, Bruna, porque nós recebemos uma caneca igual. Não sei o que tem na sua, na minha... Água também. Então, nós estamos em igualdade, né, de instrumento. Uma caneca igual, com o mesmo conteúdo aqui dentro, né? Se nós formos pular para a equidade... e eu tivesse alguma característica específica que eu não conseguisse tomar essa água, um exemplo, que eu não conseguisse pegar essa alça aqui, eu precisasse de 2 alças, então a caneca seria a mesma e a minha caneca teria o quê? Mais outra alcinha aqui.
Aí seria equidade, né? Então, o meio, ele sofre uma adaptação para que o objetivo fim seja atingido. Então, tem uma imagem que é muito comum também nas mídias sociais e no Google, né, na internet, você bota lá equidade social, que são 3 crianças, né, que estão no muro, e a igualdade você dá, igual essa caneca, uma quantidade de livros iguais para elas, né? Então cada uma vai ter 10 livros e ela consegue ver o livro, o muro representa o desconhecido, né? E o livro representa o conhecimento, uma vez que você conhece algo aprendido jamais desaprendido, Albert Einstein. Então o livro representa o conhecimento, o universo novo que está por trás do desconhecido, que é o muro, que é a ignorância. Então a partir do momento que todo mundo recebe 10 livros, mas só que cada um tem uma estatura. Então, uma pessoa de 1,80 m, um exemplo, os 3 livros ela vai ficar com o peito acima do muro. Uma de 1,60 m vai ficar só com o olhinho acima do muro. E uma pessoa que é pequenininha, tem 1,30 m e 40 m, ela não consegue, com os mesmos 3 livros que foram entregues, enxergar além do muro. E aí, o que você faz? Para aquela pessoa, você faz o quê? Entrega mais livros. Porque ela precisa, para enxergar além daquele parâmetro de referência da imagem, ela precisa de mais. E aí que seria a equidade. Então, os projetos, eles buscam a equidade social, entendendo uma demanda latente da sociedade de pessoas que vivem em vulnerabilidade, quiçá extrema vulnerabilidade. Porque essas pessoas, os nossos atendidos e beneficiários, eles, além da característica de serem pessoas com deficiência, eles, porque não tem como desgrudar isso ainda, academicamente falando, é um dado, né? As pessoas com deficiência, elas também são pessoas de vulnerabilidade social, então são diversas vulnerabilidades no mesmo indivíduo, e na verdade no mesmo contexto, porque o Instituto, né, desde a sua fundação, ele se debruça pelo entendimento do universo familiar. Porque não dá para você entender o indivíduo se você não entende o contexto de família, que é a nossa primeira sociedade. Então, são mulheres, né? Por isso que nós trabalhamos com os ODS da Agenda 2030, que é o ODS 5, né? Igualdade de gênero. Então, são mulheres que são abandonadas pelos seus maridos, né? 90% ou mais, quando descobrem que esse filho vai vir com algum tipo de deficiência. Né? Então são mulheres que perdem a sua identidade. Não vou te chamar mais de Bruna, você é a mãe de fulano. Você perde a sua identidade. Olha a perda de autoestima, perda de diversos aspectos do feminino. Essas mulheres, elas trabalham em subempregos, porque elas não conseguem trabalhar num trabalho formal. Primeiro porque não tem ninguém para cuidar dessa criança. Aí elas vão buscar o benefício do governo, né, de amparo social, que garante aí um salário mínimo para que elas consigam sobreviver, né, por conta do filho, né, da criança. E elas vão ser o quê? Vão fazer tranças, vão ser manicures, vão trabalhar de diarista, então vão fazer doce em casa, então vão ter uma renda em subempregos, né, para ter essa renda informal para complementar e conseguir. Então são famílias muito feridas, são mulheres na sua maior parte, né? Os nossos números do projeto também revelam isso internamente, né? Falando de números, né? Nós temos atendimento aí, juntando todos os projetos, né? Que são muitas ações, são mais de 400 atendidos mensalmente, né? Se a gente colocar para a família, são mais de 1.200 pessoas atendidas, porque é o indivíduo, né, atendido diretamente, e essa família, que segundo também os dados do IBGE, a família brasileira se compõe por 3 pessoas, né? Uma criança, um pai e uma mãe. E aí, ou 2 mulheres ou 2 homens, né? Mas são 3 indivíduos no mínimo, né? Segundo os dados. Então a gente tem um fluxo muito grande em entender, né? Levar também o diálogo, levar oficinas para essas famílias, promover debate, né? Com psicólogos também para diminuir essa tensão de estresse, porque o número de estresse dessas mães é muito elevado, porque elas têm todo esse aspecto de perda de identidade e tudo mais, então tudo isso é levado em consideração, então a gente atende, na verdade, a família, por isso que é equidade social. Em alguns momentos, o esporte vai ser utilizado como ferramenta de educação e equidade social. Em outros momentos, vai ser uma ferramenta de inclusão através dos livros em multiformatos, né? Que é através da cultura. Em outros momentos, que a gente estava dialogando aqui também, vai ser através dos nossos cursos de capacitação / formação, em parceria com universidades internacionais, que justamente a gente traz esse letramento para que esse diálogo seja aberto e as pessoas tenham um instrumento técnico também, que é super importante de capacitação, para ela ter esse argumento, igual você
descreveu aqui, a ONU, o dia, para que ela saiba sobre o que ela está falando, né? Não fica uma coisa, eu acho, não, achismo não dá mais hoje em dia, né? A gente está cansado disso, né? Eu acho, não, você não acha nada, é o que está escrito e por vezes não é o melhor, mas é o que tem, né? A gente tem que trabalhar com o que tem. Porque não é a realidade que gostariam de ouvir, né? Exatamente. E essas pessoas, essas famílias são aqui do Rio de Janeiro, a nível Brasil, como é que funciona? Então, são famílias do Rio de Janeiro em alguns projetos, né? Porque como nós somos uma instituição que atua no Brasil como um todo, nós temos projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e projetos que são itinerantes, onde eles rodam em diversos estados e municípios do Brasil. E também em parcerias internacionais, né? Um com a Faculdade de Esporte de Colônia, lá na Alemanha, a maior faculdade de esporte da Europa, e outro com a faculdade também na Europa, que é o Instituto Politec Leiria, que é lá em Portugal também, na cidade de Leiria. Então, esses projetos, em alguns momentos, são projetos físicos, né? Operacionais, vamos dizer assim, onde tem uma oficina de esporte. Às vezes são projetos operacionais onde tem uma oficina de cultura, de arte inclusiva, onde tem uma oficina de contação de história, entrega dos livros, presencialmente. E outros projetos de educação, que é mais formação, né? A gente tem a questão da capacitação, e aí a gente atende o Brasil todo. A última aula que a gente teve agora, nós tivemos alunos de Cabo Verde, na África, nós tivemos alunos de Paris, tivemos alunos de Portugal e das 5 regiões do Brasil. Que legal. Agora, enfim, a gente já tá caminhando pro final, só queria, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando um pouco sobre alguns projetos, e tiveram 2 projetos que você comentou aqui, um que é o Esportivamente, que é mais ligado ao esporte, e o outro sobre literatura, e aí eu queria até que você falasse um pouquinho desses 2, pra gente ir chegando já pro fim, infelizmente. Já passa tão rápido, pô. Legal. Então, esse projeto que você está falando, a gente estava conversando aqui sobre muita coisa, é o Literatura Acessível, né? É um projeto idealizado, tocado, né, de autoria da nossa diretora-presidente, Karina Alves, e são livros, né, pioneiros no Brasil que saem no mundo em multiformatos, né? Imagina que um único livro ele tem a possibilidade de estar em 5 formatos, né? A leitura simples, que é a nossa tradicionalmente, né, letras, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, onde nós aprendemos. Esse livro também ele está em braille, né? Que é a questão, né, importante, né? Nem todo deficiente visual é alfabetizado em braille, já é outro assunto, mas ele tá em braille também, que é aquele alto relevo, quando você passa a mãozinha assim, aqueles pontinhos, é o braille. Você lança o QR Code, altamente tecnológico, te joga numa plataforma em Libras, então vai ter a contação da história, uma intérprete de Libras, né, visualmente ali no digital. Você joga o telefone também no QR Code, ele te joga na plataforma de audiodescrição, ou seja, para quem quiser só receber a audiodescrição. E quando termina o livro, começa um novo livro, que é a nossa parceria, né, com o Centro de Referência e Inclusão Digital, que é dentro do Instituto Politec Leiria, a faculdade lá de Portugal, que são referência em acessibilidade, né, digital também. E aí o livro está no formato de SPC, que é o Sistema Pictográfico de Comunicação, onde a pessoa que vai estar usufruindo desse mecanismo de acessibilidade, ela tem a oportunidade de entender o contexto da história, da narrativa, através de imagens. Então, são imagens que compõem e formam o texto, né? Eu dei até o exemplo aqui, o menino está no rio, aí tem um menino e tem um rio, né? Então, o menino mais o rio, o menino está no rio. Porque tem pessoas que têm essa questão cognitiva de dificuldade na junção de letras, e também pessoas também, às vezes, com dificuldade, os idosos, né, com déficit cognitivo, Alzheimer, que podem ser usufruídos também. O projeto em si, ele tem como objetivo central o público infantil, infanto-juvenil. Então é um projeto através também da Lei de Incentivo Fiscal na Cultura Federal, onde nós vamos, né, em diversos municípios do Brasil, fazemos a contação dessa história, né, essa narrativa desse livro. E ao final, nós deixamos alguns exemplares destes livros, né, em multiformatos nas bibliotecas das escolas e, quando não, nos espaços públicos onde nós vamos. Teatros, anfiteatros, enfim, depende da parceria do local, da região. Então, um projeto que, além da contação da história, que é um evento em si, né, com intérprete de Libras, tudo que é necessário, nós também deixamos os exemplares para que mais e mais pessoas possam ter acesso. E o objetivo principal também é em comunidades realmente marginalizadas, né? Que são comunidades ribeirinhas, quilombolas, caiçaras, indígenas, né? Para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Então, em resumo, né?
Esse é o projeto Literatura Acessível dentro do Instituto. E o Esportivamente, como a gente estava conversando, é um projeto que ele visa, né, a parte educacional e formativa de todos os indivíduos da sociedade que têm um interesse de entender um pouco melhor sobre diversidade humana, sobretudo com foco nas pessoas com deficiência. Então, hoje, Esportivamente, ele está no formato 100% online, por conta da pandemia, né? E é um formato onde nós temos aulas síncronas e assíncronas dentro de uma plataforma exclusiva do Instituto, com biblioteca, acervo. Então, o aluno, além dessa aula online ao vivo, síncrona, com professores de referências do Brasil e do mundo, ele pode depois complementar os seus estudos, né, através desse conteúdo assíncrono. Ele vai ter artigo lá para ele ler, e ele constrói um TCC, que é uma produção audiovisual, que ele constrói um vídeo de até 10 minutos contando a sua história desses encontros. São 6 encontros de 15 em 15 dias, sempre aos sábados, né, de 8 da manhã até 1 da tarde. É disponibilizado um edital público através da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através do laboratório que é o LEPED, né? E as pessoas concorrem à vaga, né? Pleiteiam a vaga publicamente, porque é recurso público também, através de uma lei fiscal. E aqueles que conseguem passar no edital, eles podem fazer parte da turma. Então, os alunos recebem um kit em casa, nós mandamos entregar em todos os lugares do Brasil. Ele recebe uma canequinha do Instituto, um pendrive, um bloquinho de notas, uma camisa, né? Tudo isso a pessoa recebe. E no final, né, é a celebração do certificado, que vem um certificado internacional, que é com chancela de Leiria. Então, além dele ter essa formação, ele tem um certificado para guardar, que ele fez uma formação com certificação internacional, que é do Centro de Referência e Inclusão Digital, que é o CRID, lá em Leiria. É legal. Não, Patrick, olha, infelizmente, estou triste aqui que tá acabando, mas muito obrigada pela sua participação. Eu acho que é extremamente importante a gente falar, conversar, debater, ouvir, aprender, ter humildade, entender que a gente não sabe tudo, que a gente está aqui para aprender cada vez mais e que é tão importante para todos nós. E, enfim, a Icatu, né, tem o apoio com o Instituto Incluir, então a gente está vivenciando aqui junto com vocês toda a importância dessa inclusão, de estar perto das pessoas com deficiência. Então espero aí também que as pessoas tenham gostado bastante e muito, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bruna, a oportunidade que mais e mais empresas, assim como a Icatu, possam se sensibilizar com a causa, né? E que possam realmente abrir o debate, a conversa. É muito mais do que simplesmente você fazer o aporte, fazer o seu cumprimento como sociedade. É muito mais do que você somente fazer a sua contribuição como marca, como identidade visual. É você realmente fazer o que vocês estão fazendo, que é algo muito prazeroso para nós do outro lado, né? Como instituição do terceiro setor que batalha tanto para que essas pessoas sejam impactadas, poder ter um momento como esse de letramento, de diálogo, um momento aberto, né? Sem censura, isso aí. Um papo reto e direto, pra gente falar das nossas mazelas, mas sim, traçar esse histórico, né, social de que nós estamos evoluindo, mas há muito a que se fazer e que esse podcast, esse videocast, esse webcast, ele rompa as fronteiras, né, e consiga atingir muitas pessoas atitudinalmente. Deixo aqui o meu agradecimento em nome do Instituto. Quem quiser seguir as nossas mídias sociais, isso aí. Nós temos a fanpage, né, lá no Facebook, que é Instituto Incluir. Nós temos o nosso site, www.institutoincluir.com.br. Nós estamos também no Instagram, né, que é com Instituto_Incluir. E também estamos no YouTube, que é Instituto Incluir. E também estamos no Spotify e na plataforma Anchor, que é o podcast Incluídos e Misturados. Já deixo aqui o convite para vocês irem lá com a gente. Com certeza. Convite já aceito, já. Fazer esse bate-papo e acho que vai ser muito legal, muito bacana pra gente colocar também lá a chancela de vocês e receber vocês num outro formato, que é justamente o que nós fizemos aqui. É abrir o diálogo, falar um pouco do que está acontecendo no cenário atual, o que tem de perspectiva, o que está acontecendo nesse momento de pandemia, porque nós, graças à nossa qualificação também e vontade de fazer, nós crescemos na pandemia, né? Muitas
instituições, é um caso muito triste, né, de se falar, mas muitas instituições, mas muitas mesmas, pararam por falta de competência de continuar e também por falta de oportunidade. Então, os recursos se esvaziaram, a pandemia só era direcionada para a questão de vacina, então a gente teve a capacidade e oportunidade, através de parceiros como a Icatu, de continuar e crescer, né? Hoje também a gente está no online, isso também facilita muito as coisas, né? Então, a gente tem esses cases de sucesso para trazer para vocês. Que bom. Espero que gostem, é uma data muito importante e que essa data não aqueça os nossos corações para que a gente fim de 2021, na perspectiva de 2022 melhor, mais inclusivo e mais equânime. Com certeza. Recado mais do que dado. Depois não tenho nem mais o que falar depois dessa. Muito obrigada, Patrick. Muito obrigada.